Bom dia. Pode ir, né? Beleza, minha gente. Agora com o técnico Rafael Lacerda, pronto aqui também para a entrevista coletiva nesta manhã de sexta-feira. Rafael, mais uma semana cheia de trabalho, sempre muito importante. E embora a gente veja nitidamente a evolução do time sob o seu comando, é possível esperar mais evolução já nesse jogo do Novo Horizontino? Bom dia. Bom dia. É o que a gente espera, é o que a gente trabalha para que aconteça, evolução gradativa. Também passa pelo conjunto, né? Uma sequência maior para os mesmos jogadores. Claro que a gente tem que sempre fazer a leitura de se tiver que ter alguma troca. A gente não está conseguindo ter uma repetição de equipe devido a situações, suspensão, algum jogador que sempre vai para o DM, então isso também incomoda um pouco, mas na medida do possível a base do time ela é a mesma, né? Muda peças pontuais, mas a base do time é a mesma e isso vai aumentando o conjunto. Acabei de falar agora para os atletas que treinamento hoje pela manhã, por exemplo, um treinamento que eu falei muito menos. Até brinquei que eu preservo um pouco a minha voz. Mas quando o treinador fala menos no treino é porque as coisas começam, né, a acontecer da maneira como a gente planeja. Porque a gente vem aqui, a gente mostra em vídeos, a gente mostra no quadro, a gente mostra de várias formas. E quando começa o treino e o treinador fala menos, e eu sou um cara que comunico bastante no treino, é porque as coisas começam a acontecer e eu fico feliz que os jogadores começam a ter esse entendimento tático, né? E eles estão também, tecnicamente, no momento melhor. Claro que passa por confiança de ganhar jogo. Então, é uma semana muito proveitosa para a gente ir muito preparado para Novo Horizontino. Bom dia, Lacerda, Igor Oliveira, Rádio CBN. Adversário agora, Novo Horizontino. Está na parte de cima da tabela, mas não vem de uma fase muito boa. Já não vence há 6 jogos. Como que o Atlético pode aproveitar desse momento para vencer aí sua segunda partida fora de casa e também conseguir essa sequência que o clube tanto busca, vencer 2 partidas seguidas na competição? Bom, sobre a sequência a gente já falou na última coletiva, não na última, né? Foi naquele jogo que a gente acabou perdendo para o Ferroviário. A gente não pode ter isso como peso, tem que ter isso como objetivo, né? Então a gente sabe bem claro que a gente precisa ter uma sequência positiva na competição para ainda valorizar aquele ponto lá de Cuiabá, porque daí a gente fazer 2 vitórias e um empate fora valoriza ainda mais aquele ponto. Sobre o jogo, um adversário extremamente qualificado, teve uma troca de comando, sai um treinador que eu conheço, Humberto, vem o Anderson, que foi meu treinador também, na minha época de jogador, um cara que eu tenho até como referência dentro do futebol, como pessoa e também como treinador. Então, acredito que o Novo Horizontino vai ter uma evolução, mas é um momento em que eu estou focando muito na nossa equipe. Claro que a gente estudou o adversário, a gente estudou o Novo Horizontino antes e depois do Anderson, com o Anderson apenas uma amostra contra o Atlético Paranaense. Tenho certeza que ele vai fazer algumas mudanças, porque é o perfil do Anderson, cada um tem o seu perfil, mas a gente está muito focado na nossa equipe, né, de manter o que a gente fez de bom nos últimos jogos, porque a gente vinha numa sequência, de certa forma, boa, tirando a derrota para a Ferroviária. Então a gente quer manter o ímpeto, a gente quer manter a nossa organização defensiva que a gente teve contra o Amazonas, onde praticamente o Amazonas não finalizou no nosso gol, e tentar levar o que a gente vem fazendo durante a semana para segunda-feira. É um resultado que vai nos dar uma... Eu falo em negócio de confiança, né? Não é confiança, até uma certa credibilidade com o nosso torcedor, porque se a gente consegue um resultado positivo lá em São Paulo, eu tenho certeza que a atmosfera para o jogo do Avaí dentro do Ascioli vai ser diferente, porque o torcedor vai ver a nossa evolução, e eu não consigo cobrar o torcedor que ele vá mais ao estádio, porque a gente precisa demonstrar com resultados e com desempenho. Então esse é o nosso objetivo, ir a São Paulo buscar resultado positivo, que é a vitória, respeitando o adversário, mas principalmente para trazer cada vez mais o torcedor para o nosso lado. Bom dia, Lacerda, Igor Adorno da Rádio Bandeirantes. Nós estamos ao vivo agora na nossa área. Na tabela do retorno da competição, o Atlético é a 7ª melhor campanha, inclusive à frente do Vila e do Goiás. É claro que é uma tabela simbólica, né, um recorte dos últimos 5 jogos, o retorno, mas mesmo sendo um recorte simbólico, isso evidencia uma evolução do time, uma melhora do time, principalmente no que se diz respeito à virada do turno da competição. Que bom saber desse número, porque eu não sabia. E olha que eu sou muito ligado a números,
os meus auxiliares, os analistas sempre me passam, e a gente está tão focado nos 3 pontos da partida, e talvez eu espero que vocês não fiquem incomodados quando vocês me perguntam qual é o objetivo do Atlético. E a gente sabe qual é o grande objetivo do Atlético, mas eu, nesse momento, eu foco só nos 3 pontos. Mas é bom saber que a nossa campanha de segundo turno, porque eu participei do segundo turno de 2 partidas apenas, né? Foi o jogo contra o Operário e a Chape. Então, assim, saber que a gente... Sétimo? Eu não sabia, mas é legal, mas não... Tem que traduzir em melhora, tem que traduzir em parte de cima da tabela. Então, a gente tem que tentar, e eu não digo manter, a gente tem que melhorar, porque se a gente quer almejar coisas maiores dentro da competição, a gente precisa melhorar ainda mais esses números. A pergunta foi sobre isso, né? Para não fugir. Mas é o objetivo. Sobre evolução, eu deixo mais para vocês analisar, porque seria muito fácil eu chegar aqui, falar que a equipe está evoluindo, né? Defender o meu trabalho. Eu não sou um treinador que vou usar esse momento aqui para ficar defendendo o meu trabalho. Quem tem que defender o meu trabalho é a direção do clube, é vocês da imprensa, é o torcedor, e eu só consigo me defender com resultado. E é isso que eu estou buscando. Eu acho que precisa muito mais, né? O Lacerda precisa mais dentro do Atlético. Os jogadores precisam mais, mas o responsável sou eu. Então, eu considero que eu preciso mais aqui dentro, eu preciso ganhar mais jogos, eu preciso, se tu disse que é a 7ª melhor campanha, eu preciso fazer uma campanha de G4 no segundo turno para me almejar coisas maiores. Mas essa evolução, ela é no dia a dia, ela é com muito estudo, coisa que a gente faz diariamente aqui. Os atletas estão muito comprometidos e a gente espera manter essa evolução, a gente precisa ter essa sequência de resultados positivos e ela passa por esse jogo dificílimo que vai ser lá em São Paulo. Bom dia, Lacerda, Henrique Alcaraz, Feras do Esporte. Durante a coletiva do Dudu, ele falou em detalhes para que o Atlético consiga essa 2ª vitória consecutiva, algo que ainda não aconteceu na Série B. Como é que foi essa semana e se teve algum ponto específico que você acabou atacando, digamos assim, para que a equipe consiga voltar com um resultado positivo lá do interior paulista? Assim, eu concordo plenamente com o Dudu, até porque é um jogador experiente, um dos líderes que a gente tem no elenco. São detalhes, e o que a gente mais focou nessa semana foram isso, detalhes. E eu vou começar pela parte defensiva. Detalhes, parar de tomar gol bobo. O Atlético, até antes da minha chegada, e na minha chegada, porque seria muito fácil eu ficar falando do que aconteceu, não. O Atlético tomou nessa competição muito gol, eu não vou dizer fácil de ser evitado, mas da forma como eu trabalho, são gols que teriam que ser evitados. Tanto no meu comando quanto nos outros comandos. E isso, para mim, se chama detalhe. A gente já trabalhou isso na semana passada, na minha opinião, surtiu efeito. A gente não sofreu defensivamente contra o Amazonas. O que eu estou trabalhando essa semana? Esses detalhes defensivos. Comportamento, individualidade, confrontos, isso todos eles fazem bem. Então, o que eu foquei na parte defensiva? Pequenos ajustes, pequenos detalhes. Parte ofensiva, o que eu foquei? Detalhe também. O que é o detalhe? A gente fez um treinamento, eu vou dar um exemplo para vocês, e bem claro. Eu fiz um treinamento aqui, claro que ele é difícil, claro que ele é um treinamento que o ataque está em inferioridade, e num dia da semana esse trabalho durou 20 minutos. Sabe quantos gols a gente fez? 0. Mas o objetivo final não era esse, era um objetivo de construção. Hoje eu repeti esse trabalho, porque eu acredito muito na repetição. Esse mesmo trabalho, nos mesmos 20 minutos, eles saíram de 7 a 8 gols. Aí tu vai me dizer, mas melhorou porque teve uma repetição. Não, detalhe. E o que é detalhe no futebol para mim? Concentração. Talvez aquele primeiro dia que fez os mesmos 20 minutos, o mesmo trabalho com a mesma dimensão, 0 gols. E hoje o mesmo trabalho, uma média de 7 a 8 gols teve. Então, assim, para mim, detalhe. Então, o que mais foi trabalhado durante a semana, a gente trabalha tudo. Organização defensiva, ofensiva, parte física, confronto, individualidade, tática individual, tática coletiva. Mas a minha ênfase essa semana foram detalhes. Nós melhorar o detalhe ofensivo de fazer o gol e melhorar o detalhe defensivo de não tomar o gol. Lacerda, fazendo uma análise do fechamento da janela, como é que você viu? E há comentaristas, no nosso meio a gente costuma dizer que a janela é muito decisiva, né? Ela é uma parte decisiva da competição. Você concorda com isso? E também, o Atlético se reforçou bem? Eu concordo, a janela muda muito.
E o cenário, o mercado brasileiro está difícil. Não vou dizer que tem pouco jogador, porque tem muito, né? Mas, assim, muitos atletas já completaram os números de jogos por outras equipes na Série B. Atletas que estão na Série A dificilmente querem vir para a Série B. Nós tivemos um caso, que foi o caso do Ronald, que com certeza ele optou em vir pela questão de estrutura e de camisa que tem o Atlético, por isso que o Ronald veio. Mas eu eu tenho certeza, eu não vou cravar 100% de certeza, porque eu preciso do jogo para ter a amostra. Agora, a minha semana de treino, talvez foi a melhor semana que eu tive dentro do Atlético. Por quê? Aumentou a competitividade interna. Aí vocês vão me dizer, mas veio 3 reforços do Maringá, um clube da Série C que não classificou. Concordo. Mas o Maringá não ter classificado, eu não posso julgar porque eu não estava acompanhando os jogos do Maringá, a não ser os últimos 3 jogos. Então eu não sei o que aconteceu durante a competição, teve troca de comando. Mas o Maringá sempre fez grandes campanhas, né? O Maringá aí desbancou alguns clubes. Se eu não me engano, esse ano na Copa do Brasil eles tiraram Juventude, se não me engano, eles tiraram finalista do Paranaense. Então, assim, a gente se reforçou muito bem. O Maranhão, eu sei de 3 clubes da B. Tem clube do G4 que tentou a contratação do Maranhão. Eu sei de 3, eu sei porque a gente tem muito controle. E desses 3, um é G4. E o atleta optou em vir pelo Atlético. Quando eu falo que a camisa ela conta e a estrutura conta, os atletas querem vir para o Atlético, né? Então, o Tito, também outros clubes da Série B queriam o Tito. O Danielzinho, jogador que já passou por Atlético Paranaense, jogador jovem, né, que tem potencial. Então, assim, eu não posso dizer com certeza, mas se eu falar em termos de semana de treino, o nível evoluiu muito. E evoluiu porque chegou os 3 jogadores e eles deram uma maior qualidade? Também. Mas evoluiu por quê? Porque quem está na casa vê que chegaram atletas de qualidade e eu preciso mais. Porque eu disse ontem para os atletas aqui, tu tem a oportunidade, tu vai bem ou mal, se tu não vai bem, a fila anda, vem outro e agarra a oportunidade. Mas eu tenho muita convicção que o Atlético foi muito bem nessa janela e tenho certeza que tem um grupo qualificado para terminar a Série B. O Maringá fechou a fase de classificação, batendo Caxias 3-0. 2 gols do Maranhão. O líder, né? O líder Caxias com 2 gols do Maranhão. Isso aí. Não é isso, professor? Valeu, Rafael. Fechou, gente. Obrigado. Fechada a entrevista do Rafael Lacerda, técnico do Dragão. Obrigado, torcedor atleticano, você que acompanhou a nossa transmissão.